Boa noite. Boa noite para você que está aqui buscando por você estar aqui. Você já está na frente em relação às outras imobiliárias, aos outros corretores, porque você tem consciência da necessidade de se buscar locações de excelência. Então, meus parabéns, boa noite. Quanta gente legal, quanta gente linda entrando aqui, ó. Túlio, Priscila, Bruna, Raqueline. Raqueline tá minha sócia aqui. Né, Raqueline? Alessandro, Rafa, Marcilene. Gente, tô vendo gente aqui que entrou na comunidade. Igor, quanto Cali nessa live. E que legal, né? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Boa noite, Raqueline. Boa noite, gente. Então, eu ainda não consegui decorar o nome de todo mundo que entrou. Tô me habituando, tô aprendendo. Ah, Amanda me viu no Fast Beauty, foi bom, né? Que evento, gente. Que evento que foi o Fast Beauty. Você é de Santa Catarina, Amanda? Eu vou estar dia 12 em Balneário Camboriú, num evento da Academia Imobiliária. Inclusive, quem quiser ir, não esqueçam de me pedir. Time Velo, sempre aprendendo. Ah, que legal. Eu agora tenho uma camiseta Velo, gente. Qualquer dia eu vou fazer live com ela. Porque eu me acho Velo, né? Então, enquanto o pessoal entra, foi sensacional mesmo. Boa noite, Wagner. Então, vocês não têm ideia como eu estava cansada antes da live. Aí lembrei da live, fui comer alguma coisa e energizei. Estou aqui com vocês e a gente vai seguir. Vai ser... Ai, cara, não sei. Alguém... Ô, Raqueline, você sabe onde que vai ser o evento da Academia Imobiliária? Dá uma olhada depois, Amanda, no Instagram, Academia Imobiliária. Lá no link tem, na bio, tem o link do evento. Eu não sei exatamente... eu sei que vai ser em Balneário, mas eu não sei exatamente o local. Mas vai ser em Balneário. O evento tá sensacional. A gente vai ter um painel sobre locações, mas assim, tá no geral muito bom. Ó, a Bruna tá falando, vai ser no Hotel Cibara. Cibara que fala? Então, o que aconteceu? Semana passada, antes de mais nada... gente, deixa eu fazer uma sugestão para vocês. Quem é que tava... Foi a Amanda que falou que tava no... vai sim, me procura pra gente tirar uma foto. Amanda, você assistiu a palestra da Elisa no evento? Chegou o meu livro dela, que eu tinha comprado na pré-venda, chegou hoje. Reclamei horrores, porque não chegou em tempo dela autografar, e na hora que ela estava autografando alguns lá, eu estava gravando com o Thiago na Velo, então acabou desconectando. Mas super indico, gente, olha, super indico, tá? Para mulher e para homem. Interessantíssimo isso aqui. E só para aguçar a curiosidade de vocês, a abordagem da Elisa no início, falando sobre maternidade e paternidade, né? Que ela conta a história que quando ela falou pro pai que ia comprar um apartamento, o pai dela falou assim, mas você não vai casar? Como se a maternidade tirasse a oportunidade dela de ser proprietária, né?
de patrimônio, né? Então, é bem interessante. E aí, quero fazer o combinado com vocês. Lembrou de alguém que precisa assistir essa... Boa noite, Custódia! Lembrou de alguém que precisa assistir essa live? Pega esse aviãozinho aqui e manda pelo menos para 3 pessoas. E toda vez que a gente conversar alguma coisa, que eu falar alguma coisa que faz sentido para você, você aperta o coraçãozinho para o Instagram entender. É a sua maneira de dizer para o Instagram que o nosso papo está interessante, para poder o Instagram divulgar, fazer a nossa mensagem chegar para mais gente. Combinado? Eu tenho mostrado nas lives, gente, a minha caneca com a minha cara que eu fiz para fazer live com vocês. Ó, é da Academia do Corretor, é o nosso curso Locações de Excelência, e tem a minha carinha. Tá bom, gente? Então, isto combinado, vamos entrar no tema da live, que eu acho que deu tempo de todo mundo chegar. Na semana passada, na nossa jornada, eu dei aquele exemplo cabuloso sobre seguro incêndio, né? Vacilo lá do seguro incêndio que custou a imobiliária do colega. E muita gente ficou assustada. E eu recebi muitas dúvidas sobre seguro incêndio. Então, o nosso tema hoje vai ser seguro incêndio. Para a gente bater um papo e para eu ter a oportunidade de responder as dúvidas sobre seguro incêndio. Fechado? Vamos lá então. Seguro incêndio, a obrigatoriedade está escrito lá no artigo 22 da Lei do Inquilinato, que é a obrigação do locador pagar o seguro incêndio se ele não tiver convencionado de forma contrária no contrato de locação. E aí, quando a gente olha lá na Lei do Inquilinato, fala assim, o seguro incêndio complementar. O que é o seguro incêndio complementar? É que, pela letra rigorosa da Lei do Inquilinato, se a gente for fazer uma interpretação restritiva ali, é o seguro incêndio, porque existe o seguro incêndio da edificação, por exemplo, para quem mora em condomínio, é lei que os condomínios tenham seguro incêndio. E precisa ter, dá uma problemada danada se não tiver. Então, aquele é o seguro incêndio do empreendimento, do edifício, da edificação. Por isso que lá na Lei do Inquilinato fala o seguro incêndio complementar, né? Porque é aquele para proteger o imóvel dentro, certo? E aí, veio então a Lei do Inquilinato e disse, esse seguro incêndio complementar é obrigatório e é obrigatório para o locador. O que aconteceu? A prática de mercado sedimentou a cultura de se transferir para o locatário o ônus, o custo desse seguro incêndio. Por quê? Porque existe uma brecha na lei nesse sentido. E, diante dessa prática, deixou-se de fazer distinção entre o seguro incêndio obrigatório, que é o da edificação, e o seguro incêndio quando o imóvel é casa, tá? E ficou o seguro incêndio, muita gente tem dúvida por que é o seguro incêndio complementar. Isso esclarecido, devo dizer para vocês que em alguns lugares no país não se transfere, por prática de mercado, alguns custos, né? Por exemplo,
Eu atendi uma imobiliária em Londrina e descobri que lá só se transfere o custo de IPTU nas locações comerciais. As locações residenciais, nas locações residenciais, quem paga o IPTU é o proprietário. E quero crer que em algum lugar essa contratação do seguro incêndio não seja repassada para o locatário pela mesma razão, por uma razão de prática de mercado. Porque se ninguém faz, como que você vai fazer sozinho? Você vai perder locatário, né? E se é uma coisa que desfavorece o locador, você vai ter dificuldade de captar imóvel. Né? Então, você tem que dançar conforme a música do seu mercado. O que se pratica na sua região? Se não é assim, não faça, porque você tem que estar dançando aí conforme a música. Bom, mas o mais importante em relação ao seguro incêndio é: jamais, em tempo algum, você pode se descuidar da contratação do seguro incêndio. Jamais. Você precisa ter um checklist na sua... Tá engraçado esse negócio de checklist, né? Porque eu tenho falado muito em checklist e o pessoal novo que entrou na comunidade, hoje me pediram tanto checklist que eu fiquei assim, gente, mas eles estão falando de qual checklist? Porque a ideia da sistematização é tão forte e graças a Deus o pessoal já está entrando com essa cultura, né, do checklist, que são muitos, né? E a gente vai conseguir trabalhar essa questão do... Micaele, quanto tempo que eu não te vejo? Essa questão do seguro incêndio, né? Do checklist, a gente vai trabalhar todos eles na mentoria de sistematização, né? No módulo de sistematização. Quer dizer, são duas coisas distintas. Uma coisa é o módulo de sistematização e a outra coisa é a mentoria, que quem vai ter é quem entrou, né? Então, a gente vai fazer, no módulo de sistematização, a gente vai trabalhar todos os checklists, desde que o imóvel entra até o momento que ele sai. Então, tem as rotinas, mas não basta isso. Você tem que ter o checklist e você tem que ter a sua rotina inserida dentro de um sistema organizado, de rotinas sistematizadas, porque senão você pode ter quantos checklists que você quiser. Se ele não estiver dentro de uma rotina sistematizada, de uma rotina inteligente, que esteja tanto programada quanto inserida dentro de uma agenda, com lembretes, não vai funcionar, né? E você tem que ter uma cultura de cumprir a agenda, né? E aí vai funcionar bem. E a gente está falando de seguro incêndio porque você vai ter que trabalhar ele dentro do contrato, você vai ter que trabalhar esse checklist na contratação, você vai precisar verificar se essa contratação está em nome do locador, se as coberturas estão condizentes com a necessidade do imóvel, se essas coberturas estão alinhadas com a sua filosofia, né? E a gente conversou sobre isso, que você precisa ter a sua filosofia, os seus valores muito impressos, muito impregnados na sua rotina, no seu contrato, né? Essa questão dos valores, ela está na segunda camada daquelas noções estruturantes do contrato, né? A estrutura do contrato. E você tem que ter um lembrete para quando aquele seguro incêndio está acabando, você se cercar de cuidados
para aquele imóvel não ficar desguarnecido. Porque ainda que ele seja obrigatório, ainda que essa obrigação seja do locatário, se você falhar na sua obrigação de observar, na sua obrigação primordial, que é fazer cumprir o contrato de locação, gestar esse contrato e fazer cumprir o contrato de locação, não vai adiantar muita coisa, não é? Então você precisa se cercar desses cuidados. Aí surgiu bastante dúvida. A primeira delas foi assim: mas Raquel, por que o contrato, o seguro incêndio tem que vir no nome do locador? Porque ele é o beneficiário de uma indenização em relação aos danos do imóvel. Se o locatário quiser fazer uma cobertura adicional para os bens que guarnecem a casa, eu acredito que ele possa fazer a contratação dessa cobertura adicional separada. Inclusive, eu não sei se o Wagner está aí. Você está aí, Wagner? O Wagner disse que existe um produto da Porto Seguro que é um seguro para imobiliárias, né? Então, eu não sei se o Wagner está aí, mas segundo ele me disse, existe esse produto específico para imobiliárias e esse produto vai fazer a cobertura da edificação tendo o locador como beneficiário, né? Para a estrutura do imóvel, para o imóvel em si, danos elétricos, essas coisas. E o locatário também tem a cobertura adicional para os bens que guarnecem a casa. Então, já existe no mercado um seguro incêndio próprio para imobiliárias. Então, você pode procurar saber isso da Porto. Nada impede que você conheça outros produtos de outras seguradoras, né? Eu estou passando aqui o que o Wagner me disse que existe, que ele já pratica, já usa esse contrato. Aí, a pessoa chega para mim e fala assim: mas é ele que está pagando o seguro, não tem que ser ele, locatário, o beneficiário? Não, porque se acontecer um sinistro, essa locação ela vai ser extinta, ela vai ser desfeita, porque o incêndio é uma causa de rescisão da locação, salvo um incidente muito pequeno, né, que não chegue a comprometer a utilização do imóvel. Mas se houver um sinistro e essa locação, esse contrato de locação precisar ser rescindido, né, se for uma causa de rescisão, vai cada um para um lado. Aí você dá entrada no pedido de indenização e se for cada um para o lado, olha só o que vai acontecer. O locatário vai receber a indenização e vai dar tchauzinho para o locador. Aí você vai ter um problema, porque na hora que o locador olhar para isso e falar assim: você não zelou da contratação, você não zelou de verificar se essa contratação estava correta, se eu estava beneficiário ou não, o que ele vai fazer? Ele vai querer receber de você a indenização e vai te atribuir um defeito na prestação do serviço. Então, precisa ter muita atenção em relação a isso. Raquel, aonde está escrito que o beneficiário tem que ser locador? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum está escrito, mas tem que ser. Não pode ser o locatário. Por quê? Porque o seguro é do imóvel, não é? E o imóvel é de quem? Não é do locador? Regra geral né? E mesmo que não seja do locador, para que o locador seja locador, ele tem que estar na posse do imóvel.
Se ele está na posse do imóvel, ele que precisa ser indenizado, né? Em relação a isso. Bom, Raquel, e se a contratação foi errada? Há uns 3 dias, alguém me mandou uma pergunta e falando exatamente isso. E agora? Eu vi que depois que você falou, eu fui olhar e a contratação do seguro está no nome do locatário. O que que eu faço? Entre em contato com a seguradora, aponta o problema, porque muito provavelmente você vai conseguir substituir esse beneficiário, né? Demonstrando que é um contrato de locação e tudo, e aí você consegue essa troca. Me parece que isso é possível. Se não for possível e essa contratação estiver irregular, você tem que notificar esse locatário e explicar a ele, essa contratação está irregular, você tem um prazo de X dias para regularizar a contratação, sob pena de configuração de violação do contrato, né? E se violar o contrato, é causa tanto de rescisão da locação quanto de aplicação de multa. E isso precisa estar na sua notificação. E se não estiver, e você precisa levar essa questão de seguro incêndio muito, muito a sério. Por quê? Ninguém está livre de acontecer um sinistro. A Rosária, que está sempre nas nossas lives, outro dia estava me contando o que ela faz para convencer o locatário a contratar o seguro incêndio, e eu morri de rir. Ela disse que tem lá as manchetes de caso de vela que pega na cortina e pega fogo. Manchetes, né, que ela vê no jornal, ela guarda e aí ela mostra para o locatário. O Wagner tá falando aqui, ó, ou esperar para renovar certo, mas vai correr um risco por um período. Wagner, não pode não. Se você nota esse risco no início da locação, você vai ficar 1 ano, como é que dorme? 1 ano com um contrato com seguro incêndio errado? É complicado, né? Eu acredito que troque. Eu acredito que apresentando o contrato de locação, eles façam a retificação. Porque para a seguradora pouco importa. Entende? E às vezes o locatário faz isso por falta de instrução. Entende? Às vezes ele não faz por mal, não. Então, assim, essa questão do convencimento, da necessidade de se manter o seguro incêndio em dia, você pode trabalhar no manual do locatário. Você vai trabalhar na conversa. Ali, a Rosária não falou que ela mostra lá a manchete da vela que pega na cortina, aí ela mostra caso de gente que deixa o carregador do celular conectado na tomada, aí pega fogo, né? Porque o carregador do celular não aguenta muito. Esquenta, pega fogo, gera um incêndio, se tiver, por exemplo, na tomada perto da cama, ou coisa inflamável, que é o danado do colchão, não é? E aí você precisa acudir isso aí, porque na hora que tem um sinistro, o prejuízo costuma ser muito sério. E tem que torcer para não ter vítima fatal. E tem que torcer para não ser um incêndio, por exemplo, num imóvel comercial, em que você perca estoque, coisas de valor. Não que as coisas de dentro da casa não tenham valor, mas existem prejuízos que são maiores ou menores, né? Então precisa ter muita atenção com essa questão do seguro incêndio e um acompanhamento bem efetivo nesse sentido. Aí a pessoa fala assim, mas Raquel, se ele tem que colocar o seguro no nome do locador, porque o locador é o proprietário, não faz sentido que esse seguro seja custeado pelo proprietário, porque está assegurando um bem dele? Até faz, mas a lei do inquilinato deu essa brecha.
da transferência, né? Ele fala assim, olha, regra geral, se nada existir no contrato, esse seguro continua sendo obrigatório. Continua sendo obrigatório. Só que ele vai ser obrigatório para o locador. Agora, se você chega no contrato e fala assim, ó, aqui a gente está bem combinadinho, bem preto no branco, e em razão dessa locação aqui, quem vai pagar o seguro incêndio é você, locatário. Tá bom para você? Tá bom para mim. E existem despesas que o locatário já está esperando. IPTU, condomínio está na lei, né, que é a obrigação dele, a taxa ordinária. IPTU, condomínio, seguro incêndio, são despesas que ele está esperando. Deixa eu ver aqui, o Thiago escreveu assim. A locadora pode ofertar apenas uma seguradora ou tem por obrigação fazer mais de uma oferta como prevenção a uma possível alegação de venda casada? Tiago, eu não gosto da imposição. Eu fujo desse lance da venda casada. Porque o locatário vem com uma cultura muito abrangente de venda casada. Tudo ele acha que é venda casada, até o que não é. E se você, como imobiliária, falar assim, eu só aceito o seguro incêndio se for com essa imobiliária, para mim, você está imputando uma venda casada, tá? Então, eu não gosto disso. O que eu falo? O ideal, qual é o cenário ideal? A imobiliária ter um corretor parceiro, tá? Aí tem gente que fala assim, é segredo, mas o corretor me dá um bônus, me dá um prêmio se eu fechar tantos com ele. Não tem nada de ilegal nisso, não. Não tem nada de ilegal se você tiver parceria com um corretor e ele te der um bônus ou te der alguma coisa por contrato que você fechar, não tem nada de errado. Desde que o locatário possa fazer essa contratação com qualquer outra seguradora e desde que o preço praticado esteja dentro da margem de mercado. Entendeu? Não pode o cara te dar um bônus e tá tirando esse bônus de um preço, tá acrescentando esse bônus no preço dele. Aí não pode. Então, o que eu oriento? Melhor cenário do mundo é você trabalhar com um corretor parceiro. Por quê? Ele vai estar acostumado com a necessidade de cobertura. Você não vai ter atrito com esse locatário. Porque se ele faz com esse corretor, não vai ter esse negócio de tá muito caro. Porque o que acontece? Qual é o problema quando o locatário faz com outra seguradora que não é, ou com outro corretor? Ele começa a chiar do valor do seguro, aí ele fala assim, mas aí o corretor não quer perder, ele começa a tirar a proteção, começa a tirar a cobertura para baratear esse seguro, para ele não perder a comissão. E aí você pega um seguro com menos cobertura. Eu já tive problema sério com isso, de ter que notificar o locatário e falar assim, seu contrato está irregular, a imobiliária não aceita essa apólice, substitua no prazo tal, sob pena de configuração de violação, aplicação de multa, rescisão, blá, blá, blá. Fui super dura e o cara me peitou. Foi uma dureza fazer substituir esse seguro incêndio. Então, E o que acontece? Às vezes, o sujeito tem um score alto no banco e ele tem seguros mais baratos no banco. Isso acontece. E aí ele chega, você apresenta a conta do seguro do seu corretor parceiro, ele olha e fala assim, tá muito caro. Se eu fizer no meu banco, eu vou fazer mais barato. O que você tem que fazer? Ok, pode fazer no seu banco, desde que tenha essa e essa cobertura. Como é que você vai cercar essa cobertura? No contrato. Porque se não tiver cercado a cobertura no contrato, esquece. Você não vai conseguir imputar uma coisa que não está no contrato para ele. Então, o que acontece? O que é um seguro incêndio com adicionais? O que é uma cobertura ideal?
é você trabalhar com seguro incêndio que englobe, por exemplo, ventania, raio, percebe? Porque aí você vai se resguardar, por exemplo, em relação sei lá, deu uma tempestade, entrou um raio, perdeu o eletrodoméstico, o cara tem lá o seguro, percebe? E às vezes esse dano não é para o locatário, é para o locador. Imagina que ele tem, que é um imóvel mobiliado, ou imagina que o locador entrega o imóvel com ar-condicionado. Não é? Vamos lá, o que o Wagner está falando aqui? Respondi, Thiago? Vamos ver o que o Wagner está falando. Quando o inquilino não quer fazer de jeito nenhum, eu notifico o proprietário para ver o que ele quer fazer, geralmente se ele quer perder o inquilino e apaga pagando seguro ou autoriza ficar sem. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter no seu contrato uma cláusula dizendo que se ele não fizer o seguro, ele autoriza a imobiliária a fazer o seguro em nome dele, né? O locador paga para não deixar esse imóvel desguarnecido, cobra no próximo aluguel e aplica de imediato, junto com o seguro, uma multa de um aluguel. É o jeito de você deixar o cara com boa vontade em relação ao seguro. Agora, gente, o melhor jeito de você não ter atrito com o seguro é o lance da Rosária, né? Leva ele a entender que o seguro incêndio beneficia ele. Ninguém está livre. E se você tem um seguro e tem uma cobertura adicional para os bens que guarnecem a casa, quem está resguardado? Ele. E sabe o que os autores dizem em relação a incêndio? Incêndio não é fortuito. Não é. Por que incêndio não é fortuito? Porque existe o seguro incêndio obrigatório. Então você não pode dizer que o incêndio é uma coisa inesperada, como é inesperado um desastre natural, um terremoto, sei lá, terremoto aqui não tem, né? Mas, digamos, como é inesperado um arrombamento, uma enchente, um alagamento, um destelhamento por ventania. O incêndio não é. Por quê? Porque existe o seguro incêndio obrigatório. Então, ninguém pode dizer que é fortuito. Ó, o Wagner tá falando assim, nos meus casos eu determino as coberturas se ele quiser fazer particular, é isso aí. E qual é o jeito mais certo de determinar a cobertura? No contrato. Ou danos elétricos também, Wagner. Ou então, você vai colocar... Você quer ver o jeito mais simples de você tratar isso? Você coloca no contrato assim, ó, conforme instruções de cobertura informados pelo locador. Por quê? Quando você coloca isso, é o jeito mais certo de você botar. Você deixou uma cláusula aberta e quando você orienta a contratação do seguro, você vai mandar a orientação. Você deixou aberto? Não é a contratação do seguro incêndio conforme as coberturas indicadas pelo locador? É isso aí, você vai indicar. Por quê? Se mudar a necessidade de uma cobertura para mais ou para menos, é uma coisa que pode ser negociada. A pergunta é exatamente isso que eu tô falando. O Thiago tá falando aqui. A lei impõe... Gente, eu tô com dificuldade para ler, peraí. A lei impõe a obrigação apenas do seguro contra fogo. Podemos exigir outras coberturas como danos elétricos, pagamento do aluguel em caso de incêndio, etc? Pode? Você pode, desde que você tenha uma previsão contratual para isso. Não há uma vedação. Tiago, você sabe qual é o seu limite no contrato de locação? As proibições da lei do inquilinato. Se você não tem uma obrigação e é uma disposição contratual que está no campo de direitos disponíveis, vai com fé. Vai com fé. Então,
Qual é o jeito mais seguro de você trabalhar dessa forma? É você deixar uma cláusula aberta. É assim que eu trabalho. Você coloca assim, olha, que o locatário se obriga a fazer o seguro incêndio, a custear o seguro incêndio, conforme coberturas indicadas pelo locador. E aí, na hora da contratação, você diz, ó, meu seguro incêndio precisa ter isso, isso e isso. Perda ou pagamento do aluguel, se for em razão do incêndio, do sinistro, é uma cobertura. Então, presume-se culpa do locatário, salvo prova em contrário. Pois é, mas não é seguro? Você não está trabalhando com seguro? Quem contratou o seguro não foi o locatário? Como é que a seguradora vai entrar com regresso contra ele, que é o contratante? Percebeu? Ó, por isso que autoriza repassar essa obrigação ao locatário. Então, e aí, o Wagner, em relação a isso, presume que a culpa é do locatário, é isso aí. Você tem o permissivo, né, de fazer a obrigação é do locador. Vou dar uma dica para vocês, hein, gente? Anota aí, que a dica é quente. Como é que você vai saber? Anota aí. Vou esperar você pegar, você abrir o bloco de notas do celular, ou você pegar um papel e uma caneta, que eu vou falar uma coisa bem para a vida, bem para sua vida. Dica para tudo aí. Como que você sabe o que é uma obrigação do locador que você pode passar para o locatário sem nulidade? Vou explicar. Não era nem assunto da live, né? Mas vou dar essa gruja aí para vocês. Existem obrigações do locador que não podem ser passadas para o locatário. Por exemplo, taxa extra. Taxa extra não pode ser repassada para o locatário. Por quê? Porque a lei do inquilinato determinou muito claramente, através de um rol que existe no artigo 22 e um rol que existe no artigo 23, quais são as despesas condominiais que cabem ao locador e quais são as despesas condominiais que cabem ao locatário. Perfeito? Ela fez isso lá no artigo 22 e no artigo 23. Quando ela... A Valéria tá falando assim, antes o que eu mais amava era sorvete, hoje são suas dicas. Obrigada, Valéria, um beijo. Então, aí, quando a lei faz isso e coloca um rol, despesas condominiais do locador, despesas condominiais do locatário, ela tá dizendo, locador, taxa extra é sua. Aí você fala assim, Raquel, mas o seguro incêndio não pode? Pode. O IPTU não pode? Também está no artigo 22. Então, eu vou te dar a sacada para a vida, para você saber o que você pode transferir sem incorrer em nulidade. Por quê? O artigo 45 da lei do inquilinato fala assim, que toda cláusula contratual que vise elidir os objetivos da lei do inquilinato é nula. Então, se a lei do inquilinato fala assim, sei lá, uma caneta, essa caneta é laranja. A lei do inquilinato fala, essa caneta é laranja. E eu chego no meu contrato e falo assim, esta caneta é azul, essa cláusula é nula. Entretanto, se a lei do inquilinato fala assim, esta caneta é laranja, mas a Raquel pode dizer que ela é azul, aí eu posso dizer que ela é azul. Então, quando você chega lá na lei no artigo 22, que você olha, o locador é obrigado são obrigações do locador.
tudo que não tem ressalva não pode ser repassado para o locatário no contrato. E aquilo que pode ser repassado para o locatário em contrato está escrito como no seguro incêndio. Ele fala assim, é obrigação do locador fazer isso, salvo disposição contratual em contrário. Então, quando você tiver dúvida se você pode transacionar no seu contrato uma obrigação, tirando do locador e colocando para o locatário, a dica é, corre lá no artigo 22 e procura, salvo disposição contratual em contrário. Se tiver, essa é a sua deixa. Se não tiver, não faça, porque você vai esbarrar no artigo 45 e a sua cláusula vai ser nula. E o que acontece com cláusula nula, gente? Pegaram a dica? Anotaram? O que acontece com cláusula nula? Às vezes você dispõe... Ó, falar uma coisa para vocês. Eu peguei um caso hoje... de Santa Catarina, que é um caso assim, ó. O sujeito colocou lá no contrato que no caso de rescisão antecipada, a multa por rescisão antecipada seria cobrada por inteiro. Responde aí pra mim, vale ou não? Vale? Vale essa cláusula? Dizer que se houver rescisão, a multa vai ser cobrada por inteiro? Eu posso colocar isso no contrato? Não pode. Errado? Não pode. Então, não pode. Sabe o que tinha nesse contrato? Tinha essa cláusula. Tinha aluguel antecipado. Sabe qual era o valor desse aluguel? 23 mil reais. Fora condomínio. Pois é. Aí o que acontece? Aí qual era a garantia dessa locação? Caução. O que esse locador quer fazer? Quer segurar o calção inteiro. Não tem débito, não tem nada. Ele quer segurar o calção inteiro, não quer dar proporcionalidade. O que vai acontecer? Se precisar ajuizar, o que a gente vai ter que fazer? Sustentar a nulidade com base no artigo 45 e dizer, essa cláusula é nula e eu quero multa por violação contratual. Aplica perdas e danos. Quanto que é a multa? Quanto que é o aluguel? 23. Quanto que é a multa? 69 mil. Dá para brincar com um negócio desse? E aí? E se foi você que fez uma cláusula dessa errado? Não é contrato particular não, tá? Não é contrato particular não, hein? O pior é que não é contrato particular. É imobiliária e eu não posso falar muito mais. É imobiliária. O que acontece? Se isso precisar de ser judicializado, o que vocês acham que eu vou pedir? Eu vou pedir uma multa absurda. Eu vou pedir a multa pelo aluguel antecipado, que é de 3 a 12 vezes o valor do aluguel. Olha o valor do aluguel. Eu vou pedir a multa... eu vou pedir a multa por violação, pela cobrança da multa rescisória inteira, sem proporcionalidade, entendeu? É feito por advogado ou imobiliária que não manja, exatamente. Aí o que acontece? Se isso for judicializado e esse locador tiver que pagar uma multa tão expressiva, Wagner, você acha que ele vai cobrar de quem? Da imobiliária. Aí eu te pergunto, 10%, 12%, 15% se for o teto, cobre esse risco? Não cobre. Por isso que precisa investir em base técnica forte. Não tem saída.
Não existe saída. Só existe saída para quem quer trabalhar com locações de excelência, base técnica forte. Aonde você for bater, você vai precisar de base técnica forte. Boa noite, Di. Entende? Domingo, Wagner, você não estava aqui e a gente estava trabalhando técnicas de negociação. Não ficou gravada essa live, mas depois você pode assistir ela, Wagner, na comunidade. Tá salva lá na comunidade. Técnicas de negociação para captação de imóveis. Você não consegue fazer captação bem feita sem uma base técnica forte. Porque esse candidato a locador, esse prospectado, ele vai sabatinar você. Ele vai sabatinar o seu captador. Não adianta. Se ele tem um histórico, algum trauma, algum aborrecimento com locação, ele vai testar. Então, por isso que eu falo, você precisa ter um discurso coerente. Não adianta você falar assim, eu domino, aí você manda, eu sou a melhor imobiliária de locação da minha região, vem pra mim que comigo você tá bem. Aí você vai lá e vai conversar com fulaninho lá que já tem um histórico. E você não aprendeu a dialogar com as dores dele. E se você não souber dialogar com as dores, mas você tiver domínio de base técnica, você vai bem, porque ele vai te fazer pergunta e você vai responder. E na hora que ele testar o seu conhecimento e você souber, você ganhou esse sujeito. Agora, na hora que ele testar o seu conhecimento, você gaguejar, você não tiver uma solução para ele, você não souber como que você dá a solução para ele, você não tiver uma resposta na ponta da língua, você acha que você vai pegar esse imóvel? Não vai mesmo. A sua prateleira de imóvel vai continuar vazia. Você sabe disso. É seu dia a dia. Percebe? Percebe que você precisa sentar o seu grupo de captadores e ensinar o básico para eles? Sentar com eles e falar assim, ó, intercorrências mais comuns na locação. Você vai mapear quais são as intercorrências mais comuns. É por isso que quando você vai fazer captação, você precisa ter uma faixa de imóvel que você vai trabalhar. Porque em cima de uma faixa de imóvel, você tem um know-how, você consegue mapear também as intercorrências mais comuns para preparar o seu captador. Na hora que ele vai, ou para se preparar, na hora que você vai conversar com esse locador para pegar aquele imóvel, aquele galpão industrial que custa aí, sei lá, 35 mil, 40 mil o aluguel, você vai buscar, que é uma baita de uma receita de taxa administrativa para você, é uma baita de uma receita de primeiro aluguel para você. Na hora que você vai buscar esse sujeito, ele é um sujeito calejado. Ele vai te fazer pergunta que você tem que ter as intercorrências de um contrato comercial na ponta da língua. Você tem que saber, por exemplo, como que você vai proteger esse sujeito em relação a uma renovatória. Você tem que saber, por exemplo, intercorrências relacionadas à indenização de fundo de comércio. Você tem que saber o básico. Percebe? Se você não souber, você não vai pegar. Você vai deixar de abocanhar essa fatia. Quem é que vai pegar? O seu concorrente. Por isso que você tem que ter base técnica, porque sem base técnica forte você não tem coerência no seu discurso. Esquece, você não vai crescer e aparecer com locações imobiliárias sem isso. Não tem milagre, gente. Na live de domingo, eu fiquei muito brava, porque alguém entrou e eu tento ser uma pessoa bem coerente, né? E a pessoa falou assim, não tem milagre. Mas não é milagre, é trabalho. Tudo que eu apresento para vocês de solução foi pensado, foi forjado, é resultado de muitos anos de trabalho e de estudo. É resultado de técnica aliada à prática.
Não tem milagre não, tenha trabalho, tenha arregaçar as mangas. Eu sozinha não faço nada por você se você não fizer a sua parte. A Geise tá aqui para falar. É verdade ou não é, Geise? Gente, olha, a coisa mais linda do mundo foi a Geise me falar outro dia na live que ela desenha o triângulo para o locador e eu fico imaginando a cara desse locador quando vê o desenho do triângulo e ela explicando para ele. Porque ele olha para ela e fala assim, caraca, ela sabe tudo, eu preciso deixar meu imóvel aqui. Entendeu? Opa, tem sócios da EXP aqui? Hoje a gente bateu um papo na EXP, né? Base técnica é fundamental. Você não vai a lugar nenhum sem base técnica. Não mesmo. Percebe? Ah, gente, Claudinha, um beijo, Claudinha. Gente, ó, a Claudinha faz um trabalho sensacional. Ela mobília os imóveis que ela vai vender, né? Com maquetes. É sensacional. Eu vi uma cama que ela fez domingo que eu fiquei babando. Entende, gente? João Primo, olha aí, gente, quanta gente da EXP, bem-vindos, bem-vindos. Obrigada, Dirlene, bem-vindos. Então, gente, não vai rolar, você nunca vai se livrar de problemas sem base técnica forte. Você precisa ter, ó... Hoje eu tirei de letra um problema com o locador com base nos seus ensinamentos. Que legal, Geise, que legal. Então, gente, a Geise é uma pessoa que aplica o que a gente fala e aplica mesmo. Você vê a pessoa desenhar o triângulo. E sabe o que é lindo nisso aí? O triângulo é uma invenção minha, ninguém fala. Você pode procurar qualquer livro no país. Você não vai achar ninguém desenhar o meu triângulo, porque esse triângulo é meu, eu criei. Aí você vê um aluno replicar isso e ganhar locador com isso, isso não tem preço. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não tem milagre, tem trabalho, tem uma parceria. Eu daqui ensinando e vocês daí aplicando e estudando, porque conhecimento não entra por osmose não. Entendeu? Por mais que eu simplifique a linguagem, que eu traduza do juridiquês, que eu acho que a pegada é essa mesmo, né? O corretor não tem que ser advogado. Por mais que eu faça isso, a sua parte eu não consigo fazer, não é? E tudo é plantio. A gente planta para colher. Eu tava, por exemplo, o Wagner tá aqui. Wagner, você tem quantos anos de estrada aí? 25? 20? Não sei. Wagner é novo. Mas ele tem aí, sei lá, 25 anos de estrada, né? E tem todo um histórico aí. E ele fala, gente, eu aprendo muito, né? A gente troca muito. E eu acho que é 26 anos. Agora, a Geise trabalha há 4 anos. A Geise está aqui. Ela trabalha há 4 anos com locações. Ela é minha aluna há 3 anos. O que ela fala é incrível, né? Então é isso. Ó, Wagner falou 40 anos de idade. Isso aí, porque trabalha na imobiliária da família. Isabel tem 32. Isabel nem tinha te visto. Obrigada, Claudinha. Então, gente, eu acho que a pegada é essa. É investir numa base técnica forte. É investir em rotina sistematizada. Você não pode perder tempo com aquilo que não te dá receita. A sua locação, você tem que focar no core, naquilo que traz receita para dentro da sua imobiliária. Não perde tempo com aquilo que não te dá receita. Você precisa ter, inteligência. E aí, quando você arruma a casa com uma base técnica forte, com rotina sistematizada, vai pro campo, vai trazer esse locador. Agora não vai despreparado não, porque na hora que ele sair da sua imobiliária, ele sentir que você não tem base técnica forte, ele não volta nunca mais, ele nem te escuta mais, porque a coisa mais difícil numa captação é a abordagem, você fazer o cara te ouvir.
E quando ele para te ouvir, você tem que ter um tiro certeiro. Você tem que passar confiança, domínio, não é? Então é isso. Eu quero saber se vocês têm dúvida, que a gente acabou entrando em outra conversa, que não era a conversa da live de hoje. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida em relação... Ah, gente, olha só. A Pris liberou a aula 3 da jornada por 24 horas. Quem não conseguiu assistir a aula 3, a gente recebeu muita reclamação de gente que ficou faltando só a aula 3. Quem não assistiu a aula 3, foi a aula que a gente tratou de manutenção. Corre lá, assiste. Tem muita dica de manutenção, tá? Na jornada, a gente não conseguiu trabalhar a nossa solução CALI de manutenção, mas as dicas de manutenção estão lá. E aí você consegue assistir e é isso, aproveita que são só 24 horas. Mas eu acho que a aula 3 não dá nem... Tem 1 hora e um pouquinho, não dá 2 horas, tá bom? E é isso. Se alguém mais tiver dúvida... Ah, gente, deixa eu responder uma dúvida da Ana Lúcia. Ana Lúcia, você tá aí? Ana Lúcia me mandou uma dúvida que alguém me mandou também. Eu não sei se foi alguém que é lá da Califri me mandou essa dúvida. E a Ana me mandou. Olha a dúvida da Ana, gente, só pra gente fechar a live. Você assistiu o que, Dirlene? Ah, jornada, tá. A dúvida que a Ana me mandou. Raquel, eu posso cobrar... Opa! Qual é a melhor empresa para análise de crédito? Olha, Mônica, eu não sei dizer... Análise de crédito de quê? Olha, se você trabalha com uma empresa de... Se você está fazendo a sua análise de crédito, é aquilo que eu falo na aula 2. Você vai precisar fazer uma consulta de SPC Serasa, dar uma olhada no score, pesquisa bens, pesquisa vida pregressa e... quando você vai pesquisar bens... Tem uma empresa que é a que eu uso para pesquisa de bens. Eu dei indicação dela na Califri. Se você quiser falar comigo, vai ficar gravada, se você quiser falar comigo no reservado, eu te dou a indicação. Eu não vou te dar indicação Então, SPC Brasil, a pesquisa só de SPC Brasil, ela não é completa, Arnaldo. Precisa de um pouquinho de mais, um pouquinho mais. Tem coisa que ela não dá, tá? Mas você não vai conseguir fazer nada sem ser pago. Você pode tentar conseguir alguma coisa mais barata. Mas, por exemplo, se você quer fazer uma análise de perfil bem feita, você vai ter que recorrer a mecanismos pagos. Não vai ter muito milagre não, tá, Mônica? A gente... Sem recorrer a esses burôs, a gente não consegue. Precisa, tá? E assiste... Não, a aula 2 já passou. Mas eu devo ter... Tem uma live minha que fala sobre como diminuir a inadimplência na locação e passa por uma análise de crédito bem feita. E eu falo sobre isso. São 5 passos, tá bom? Agora... Se você tiver dúvida, não perde tempo com isso não, terceiriza esse risco. Trabalha com garantia paga. Eu defendo a Velo aqui, eu indico a Velo, mas você é livre para trabalhar com a garantia paga que você quiser. Você pode, mas terceiriza seu risco. Não fica perdendo tempo com isso não. Foca naquilo que te dá dinheiro. Análise de risco não te dá dinheiro não. Não deixa o dinheiro sair, né? Pelo ralo, mas você tem que focar naquilo que te dá dinheiro. Eu tava falando de quê, gente, na hora que Nome de pesquisa de processo judicial, Escavador, www.escavador.com.br.
tá? Não lembro do que eu estava falando, mas tá bom. Então é isso. Eu ainda não sei o que eu vou fazer na quinta-feira. Eu vou estar me deslocando para Balneário Camboriú. Na verdade, eu vou estar chegando lá na quinta-feira à noite. Muito provavelmente eu coloque um vídeo para vocês, escavador, Isabel. Ou eu faça uma live mais cedo, tá? Mas é mais provável eu colocar um vídeo, porque eu vou estar lá e eu não vou conseguir fazer live com vocês na quinta-feira. Mas a gente bate um papo e tá bom? A gente vai se ver. Tá me dando excelente descanso para mim? Vou te ver sexta-feira. Não precisa. Se usar seguradoras, você acha que ainda deve usar a consulta de SPC Serasa? Não, você terceirizou o risco. Obrigada, Fábio. Tá? Vou adorar Balneário. Você vai, Isabel? Balneário eu não conheço. Gente, então é isso. Um beijo para vocês. Eu deixei uma caixinha de pergunta. Quem tiver... Ó, gente, chegou um monte de pergunta. Lembrei, eu tava querendo responder a pergunta da Ana. Aí a Ana chegou para mim e falou assim: eu posso cobrar a taxa de emissão de boleto do locatário? E aí, gente, pode ou não pode? Pode cobrar a taxa de emissão de boleto do locatário? Responde aí para mim. Hoje não tem prêmio, não. Mas responde aí. Não me deixa no vácuo, não. De novo, vou falar de vistoria? Velo, a empresa para terceirizar o risco. Ô, Raqueline, você tá aí? Ó, tá dividido. O Igor falou que pode. A Estael falou que não pode. Então, vamos pro meio termo? O STJ disse, acho que no final do ano... Leila, boa noite. O STJ disse... Isso, Raquel. Pode. Se você der outra alternativa de pagamento e o boleto não for a única alternativa, você pode cobrar a taxa de emissão de boleto. Não é se tiver no contrato não, Pri. É se você tiver, pode ter no contrato. Se for a única forma de pagamento, não pode cobrar. Quem disse isso foi o STJ e essa jurisprudência é super nova. Eu acho que é de dezembro de 2020. Então, o que manda? Se tiver no contrato, perfeito. Melhor. Mas o que determina a possibilidade ou não da cobrança da taxa de emissão de boleto é você dar outra alternativa. Mas, gente, hoje tá mole. Você pode fazer por Pix. Qual é o cuidado que você tem que ter para você dar outra alternativa de pagamento? Você tem que estipular regra para a identificação desse pagamento. Então, é possível que você tenha que colocar... Pode fazer transferência via Pix. Mas é isso que eu estou explicando agora, Arnaldo. Só que aí é o seguinte, se você aceitar a transferência via Pix, você vai ter que estipular um procedimento. Aí você vai ter que mexer no seu contrato. E para os contratos que você não tiver trabalhado ainda, você solta uma circular, alguma coisa e vai falar o seguinte, ó, excepcionalmente a gente vai aceitar a transferência via Pix, desde que seja respeitado o seguinte procedimento. Você faz o pagamento via Pix, envia por e-mail, senão o cara começa a te mandar pelo WhatsApp, aí você pede controle. Não é não, Wagner. Inclusive, eu não sei se você está trabalhando com manual, mas lá no manual, e agora vocês vão receber a versão, bem lembrado aqui. Todo mundo que está aqui, que é Cali Premium,
Deixa eu falar para vocês. O manual novo, o manual do locatário novo, que chegou na versão nova, que tá lindão. Você viu ele bonito, né, Wagner? Vocês estão recebendo a versão nova dele. Então, o que que acontece? Em relação a pagamento, isso tá lá no manual do locatário, tá, Wagner? E se você faz a vinculação do manual no seu contrato, você obrigou o locatário a seguir as regras do manual. E lá no manual fala o seguinte: olha, atenção, locatário, para você fugir da inadimplência, ficou lindo, né, Wagner? Para você fugir da inadimplência, não basta o pagamento pontual do aluguel. Você tem que pagar o aluguel na sua integralidade, com todos os encargos e na forma contratual prevista. Tá escrito lá. Se você não pagar na forma contratual prevista, você está inadimplente. Não sou eu que estou dizendo, não. Não é só o manual que diz isso, não. Quem diz isso é o Código Civil. Então, isso está lá no manual. Você tem lá já o argumento certinho. Aí o cara quer pagar por Pix? Pode pagar por Pix, mas ó, lá no manual, lá você sabe, né? O manual está falando que tem que ser na forma do contrato. Tá na comunidade, Micaele. Entra lá que a gente compartilhou o arquivo hoje na comunidade, tá? Na comunidade do Telegram. Só entrar e baixar. Mas ele vai para a comunidade do Hotmart também e depois eu vou mandar pro e-mail para todo mundo, tá? Eu só tô esperando do locador ficar pronto, que vai ficar pronto amanhã, tá bom? Tá bom, gente? Eu acho que a gente conversou a beça. Para vocês não ficarem cansados de mim, eu vou me despedir. Ainda não sei o que vai ser da nossa vida na quinta-feira. Se eu vou fazer a live mais cedo. Aqui, todo mundo vota aqui pra mim. Tem 26 pessoas. Quem topa? Vai lá, Fábio. Então, o Telegram, você pode entrar na Califree. Lá no Telegram tem uma comunidade que é aberta, que é a da Califree. Essa que eu tô falando é a comunidade fechada. Essa que a gente tá conversando, porque tem aluno aqui. Quem topa, tem na bio? Não, nesse momento não tem. Eu vou botar na bio agora pra você. Vai, Fábio, vai com Deus, querido. Eu vou botar na bio o acesso pra Califree. Tá legal? Vou botar, me dá meia horinha só pra eu botar lá, porque eu tinha tirado. Olha só, gente. Quem topa fazer a live amanhã? Fala aí pra mim. Ao invés de fazer quinta, quem topa amanhã? A gente se encontrar amanhã ao invés de quinta. Amanhã eu dou conta de fazer live com vocês. Vamos deixar na quinta mesmo, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou escolher um conteúdo bem legal e vou deixar pra vocês na quinta. Opa! O pessoal tá animado. Topa? Topa fazer uma live amanhã? Oh, que coisa linda. Todo mundo. Vamos fazer a live amanhã, então. Tá? Vamos bater um papo amanhã. Tá. Então, amanhã a gente bate um papo. Talvez eu tenha que fazer esse bate-papo um pouquinho mais cedo, tá? Não, amanhã eu não vou fazer no aeroporto, não. Amanhã eu tô aqui, filha. Eu vou viajar na quinta. Vou fazer amanhã pra gente não fazer na quinta. Combinado? Tá. Vou deixar vocês votarem. Quem votar, quem botar aqui tema, 3 temas aí pra mim. 3 temas pra mim na tela agora, pra eu decidir o tema junto com vocês. O que vocês querem conversar amanhã? Quem for mais rápido no gatilho, me dá 3 temas que eu vou escolher um. Escreve aí. Vamos conversar sobre o que amanhã? Alguém tinha falado vistoria. Eu falei, gente, vistoria de novo. Eu falei... Seguros imobiliários. Eita, mas... Seguros imobiliários, locação comercial. Eu fiz uma live sobre locação comercial, Valéria. Despejo, fiz também. Que animada, boa. Captação. De novo, gente, vocês querem da captação? Vamos ver, quem é que vai repetir? Ó, vou falar para vocês o que tá escrito aqui.
Ó, seguros imobiliários, eu teria dificuldade de adequar esse. Vamos pensar, seguros imobiliários para locação? Locação comercial, despejo, captação, inadimplência e despejo, revisão, distrato, seguros. Opa, manutenção e vistoria. Eita. Ó, gente. Eu vou te marcar nessa live, Valéria, depois você assiste. Negócio e rendimentos. Meu Deus, a Dirlene pegou pesado agora. Vamos ver, gente. Vou decidir junto com vocês agora, hein? Ó, eu gostei de 2. Eu vou escolher 2 aqui e vocês me falem. Ó, eu gostei. Alguém falou vistoria e manutenção, ó. Dirlene falou manutenção, Alessandro vistoria. Gostei. É um tema só, manutenção e vistoria. E gostei de... Gostei de consulta, peraí. Alguém falou aqui consulta... Análise de locatário. Tá para vocês aí, ó. Manutenção e vistorias e análise de locatário. Quem escolhe o quê? Nossa, golpe do fiador comprado. Isso aí é a maior furada. Fiador comprado é a maior furada. Furada. E o pior é que esse negócio tá alastrando. Isso é uma loucura. Escuta aí, gente. Eu escolhi 2 para vocês. Análise de perfil de locatário ou manutenção e vistoria. Vamos ver. Análise de locatário? Boa! Vamos então. Opa, começou a análise. A análise está ganhando, gente. A análise está ganhando. Vou fazer o seguinte. Vamos de análise de locatário. Análise de locatário. E eu dou uma palhinha sobre fiador comprado. Wagner está sugerindo o tema aí. Mas é só uma palhinha, tá bom? Aí, vamos fazer o seguinte. Amanhã, só que amanhã é o seguinte. Nós vamos ter que fazer a live um pouquinho mais cedo. Ao invés de... Vai com Deus, querida. Ao invés de fazer a live 7h45, eu preciso fazer ela mais cedo, tá? Então, nosso bate-horário amanhã vai ser 7 horas. Fechado? Combinado? Bárbara! Gente, a Bárbara agora é uma Cali. Ela é da comunidade. Coisa boa te ver aqui. Eu tirei foto com ela lá em Blumenau. Tá? Amanhã, então, análise de locatário. Só que amanhã o nosso encontro vai ser mais cedo. 7 horas, tá bom? Porque eu não fico sem vocês mais. Tá bom? Beijo. Espero vocês. Vamos falar muito amanhã sobre locações seguras. Um beijo. Claudinha, tô te esperando. Beijo.